Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Conexão ESG. Meu nome é Everaldo Scandolara, sou diretor do Instituto Bertol, patrocinador deste podcast, que tem o apoio e o patrocínio da Bertol Advogados e da Russell Bedford. Está comigo aqui? Simone Risotto. Seja muito bem-vinda, dona Simone. Obrigada mais uma vez. Simone, tu sabe que nós, esse nosso episódio, né, o segundo contigo, na sequência, tem por uma das finalidades é pagar uma dívida, né? Porque nós nos comprometemos, no último episódio, a trazer um assunto. Tu lembra qual era o assunto? Lembro. Lembra? Nós falamos que íamos falar sobre cultura organizacional e clima como ativos muito importantes do ESG. Muito bem, passou. Ó, já vai. Questão número 1 aprovada. Simone, o pessoal vai pensar que a gente ensaiou, e aí eu sou obrigado a confessar, muita coisa que a gente ensaiou porque a gente quer fazer bonito, né? Simone, para a gente ir direto ao ponto, dentro desse assunto super importante, e a gente escolheu, né, porque ele faz parte, né, daquele ativo invisível lá das empresas, e as pequenas empresas, a despeito de, muitas vezes, os recursos serem parcos, serem poucos, ou resumidos ao dia a dia da empresa, elas têm uma carga de responsabilidade tão grande quanto as empresas de outros segmentos, né? Infelizmente, isso é o que nós temos, é o Brasil, né, que nos oferece essas questões aí. Indo direto ao ponto, salve aí se você quer fazer alguma outra introdução, mas eu vou, dentro daquilo que foi o nosso último podcast, eu estou mais do que nunca disposto a te fazer provocações para te trazer o teu ponto de vista sobre essas provocações. Combinado? Perfeito. Combinado, vou dar o meu melhor aqui para responder as tuas provocações. Então tá bom. O primeiro ponto é assim, fala para nós, vamos dar um passeio nesse conceito o que é cultura organizacional. O que a gente pode debater sobre isso, trazer um pouco de conceito sobre esse tema aí. Tá. Trazendo de uma forma muito simples, né? A cultura é a forma com que as coisas são feitas numa empresa, é como uma empresa funciona, né? E essa forma com que ela funciona, ela pode estar escrita ou não, ou seja, ela pode ser algo formal, que alguém fez, uma empresa, por exemplo, fez o seu planejamento, escreveu como que deve ser essa cultura, ou ela pode nunca ter sido escrita, nunca ter sido falada sobre ela, porque o silêncio também fala sobre a cultura de uma empresa, também, né? Diz muito. Exato. E principalmente quando a gente fala sobre como as coisas são feitas, é quando o empresário, o líder e o gestor não estão na empresa. Porque a cultura é como ela está para uma empresa como a fundação de uma casa ou de um prédio, né? Então, quando tudo aquilo que vai ser construído dentro de uma empresa, se estiver bem fundamentado numa cultura forte, a tendência é que as coisas funcionem muito bem e o contrário também acontece. Acontece também. Então, a cultura é o que vai dar todo o embasamento para todas as outras ações que a empresa vai fazer quando a gente pensa na questão de gestão e liderança. Esse nosso tema que nós escolhemos, ele... não podemos esquecer que é o nosso podcast Conexão ESG. E o tema de hoje, para deixar bem claro, ele está ali dentro do S, do social, né? Social é, lato sensu, aquilo que diz respeito às pessoas, né? Sejam pessoas, sociedade, sejam pessoas, e principalmente, que é a nossa fala aqui, pessoas que fazem parte de uma organização. Sim. Então, eu vou renovar aqui, eu já tenho dito isso em outros episódios, se a gente falar uma vida aqui sobre práticas, sobre tudo que cerca o ESG, nós ainda assim não vamos esgotar, né? Então, vamos falar, muitos assuntos a gente vai ter que trazer de novo, porque houve alguma melhoria, alguma novidade. Então, não é cansativo, infelizmente, gostemos ou não, o tema é quase que inesgotável. Já que, fazendo esse passeio, né, nessa questão conceitual, eu vou te provocar para que nos traga para nós a diferença entre cultura e clima. Parece-me que elas têm uma diferença e é bom que tu traga para nós, para a gente
afastar qualquer dúvida com relação ao conceito de uma, conceito de outra. Eles são questões diferentes, mas eles estão diretamente interligados, por isso que nós trouxemos os dois juntos aqui, né? Gêmeos siameses. Porque quando eu penso em cultura, eu penso como sendo o DNA da empresa. Então, eu penso em comportamentos, eu penso nos valores, eu penso naquilo no tom que o empresário quer dar para a sua empresa em todos os departamentos e de todas as formas, na comunicação, no relacionamento com as pessoas, internas, externas. Então, tudo isso é o pacote que rege a cultura. O clima é como que as pessoas respondem a tudo isso, né? Então, digamos que a cultura é o DNA e o clima é o termômetro, né? Entendi, então, assim, entendi. O clima, ele vai medir como é que está a minha cultura. E a gente eu acho que a gente comentou no primeiro episódio que não existe cultura certa e cultura errada. Existe uma cultura forte e uma cultura fraca. Porque quando eu olho para a cultura de uma empresa, eu preciso olhar não para aquilo que foi construído de uma forma intencional ou idealizada, mas como que as pessoas estão respondendo aquilo, porque quando eu olho para as pessoas, e quando eu falo pessoas, é a equipe interna, são os gestores, são os líderes, e são as pessoas que se relacionam com esse ambiente, né? Então, os clientes, fornecedores, parceiros, é como que eles estão respondendo àquilo que foi criado. Então, será que o que eu criei aqui está alinhado com o que está acontecendo lá na base? Sim. Então, por isso que a gente fala que o clima é o termômetro, porque é ele que vai medir, né? E quando eu penso num termômetro, imagina que eu tenho uma temperatura ideal. Se eu tenho uma temperatura muito alta, significa dizer que eu tenho uma cultura onde eu tenho muita pressão, onde eu tenho relacionamentos ruins, onde eu tenho uma equipe desalinhada, onde eu tenho conflitos, né? Então, eu tenho um ambiente que ele é muito instável. Se eu tenho uma temperatura muito baixa, o que é essa temperatura muito baixa? É quando eu tenho pouco envolvimento das pessoas. Então, eu tenho uma empresa que na cultura dela não se criou o hábito de conversar com as pessoas, de dar feedback, de fazer reuniões de alinhamento. E as pessoas estão ali tentando fazer o trabalho delas, mas elas estão se sentindo perdidas e isoladas, né? Elas não têm apoio, elas se sentem sozinhas. Então, eu tenho um clima frio. Então, eu tenho nesse termômetro os dois opostos, quando eu tenho muito quente, muito frio. E o ideal, uma cultura forte, ela é criada no meio disso, né? Quando eu tenho uma temperatura ideal. Então, por isso que a gente faz a analogia com o termômetro. Pegando só um pequeno gancho do que tu disseste, que apesar de conviverem, né, eu disse que são gêmeos siamesas, a cultura nasce primeiro, né? A cultura vem do empresário que criou a empresa. Ela, muitas das vezes, ela inicia, eu acho que no geral é não escrita, né? É um jeito, né? E à medida que a empresa vai contratando pessoas, as pessoas aderem ou não, mais ou menos, a esse nível de cultura. E aí vai ao encontro dessa questão de ser quente, tá quente ou tá frio aí. Sim. O que a gente poderia dizer, assim, como aproximar, né? Se eu tenho a cultura, que é algo mais difícil de mudar, né? Porque ela foi um processo de construção. Sim. E eu contrato pessoas e eu quero que essas pessoas elas entendam a cultura e possam aderir. Muito embora não está proibido não aderir, e aí a empresa tem que sentir isso para dizer assim, infelizmente todos os esforços foram feitos e essa pessoa não aderiu à cultura, mas aí é outra questão extrema. Há práticas que a gente possa aproximar o colaborador para que ele absorva melhor, entenda melhor a cultura da empresa? Sim, com toda certeza. E esse processo ele começa justamente lá na parte de recrutamento e seleção e da escolha das pessoas. Porque, assim, se eu tenho a clareza sobre como que é a cultura da minha empresa, como que as coisas funcionam dentro da minha empresa, eu consigo, na hora que eu estou recrutando pessoas para vir trabalhar na equipe, eu consigo trazer pessoas que estão próximas disso. Então, vamos trazer um exemplo prático. Se aqui na minha empresa a nossa cultura pelas características do negócio, é um ambiente onde a gente trabalha com bastante pressão, né? Porque acontece isso, empresas que são muito voltadas para a parte de vendas, determinados nichos têm uma pressão, muitas metas, indicadores e tudo mais.
Se eu tenho esse tipo de cultura na minha empresa, eu não posso trazer uma pessoa que não sabe trabalhar bem com pressão, por exemplo, né? Perfeito. E eu preciso conseguir reconhecer isso quando eu estou fazendo o recrutamento e seleção. Aí a gente lança a mão de algumas ferramentas, algumas técnicas, onde eu posso enxergar isso na pessoa. Então, quando eu tenho conhecimento sobre a minha cultura, eu consigo trazer as pessoas certas. A gente vai acertar sempre? Não. Não. Mas nós vamos errar muito menos. Né? Então, claro que às vezes a gente mesmo fazendo todo esse processo, a gente ainda assim traz pessoas que não estão muito alinhadas. Mas a gente passa a ter uma assertividade muito grande. Né? Então, é ali que começa tudo, só que eu preciso ter essa clareza. Eu preciso entender qual é a cultura da minha empresa. E, de novo, né? A gente não está falando de certo e errado, nós estamos falando de uma cultura forte ou uma cultura fraca, que vai sustentar esse negócio, né? De uma forma que vai potencializar tudo aquilo que eu estou fazendo e todas as pessoas que vêm, ou que vai enfraquecer, que é o caso quando eu tenho uma cultura fraca, eu deixo de olhar para determinados pontos ali da minha gestão e aí eu começo a trazer pessoas que não estão alinhadas, as pessoas que estão aqui, elas não estão trabalhando da maneira com que a gente idealizou, e aí isso vai enfraquecendo cada vez mais a cultura da empresa. Então, em última análise, né, para quem gosta de transformar isso em números, vai se perceber num belo dia lá no resultado da empresa, lá nas metas que não foram atingidas, etc, etc, né? Sim. Então, porque dentro disso, Everaldo, a gente abre daí uma gama de situações ali que podem acontecer, né? Então, por exemplo, o turnover de uma empresa, dependendo do porte da empresa, ele custa muito caro, né? Então, exato. assim, quando você contrata errado e contratar errado, normalmente está vinculado a trazer a pessoa desalinhada, porque eu já passei por uma situação em que eu tinha um colaborador na minha empresa, ele trabalhava na minha equipe e eu estava querendo que ele desse um passo a mais no desenvolvimento dele. Ele chegou um dia para mim, depois de alguns feedbacks, ele falou: Simone, eu não consigo alcançar isso que foi desenhado aqui para minha posição. Aí eu falei para ele: não, tudo bem, então a empresa precisa disso, a gente encerrou a nossa parceria. Mas ele foi trabalhar num cliente nosso na época e lá ele se saiu super bem, porque a característica deles era diferente da nossa, a necessidade era diferente e lá ele conseguia entregar muito bem o que eles precisavam. Então, assim, não significa que ele era um mau colaborador. Ele tinha as qualidades dele, só que ele não estava mais alinhado com o que nós precisávamos. Só que a gente só tem essa clareza quando a gente acompanha isso, quando a gente está atento, né, para como funciona essa cultura. E a conclusão, assim, que eu vejo é que a empresa primeiro tem que se conhecer, né? Sim. Ela tem que ter noção exatamente dessa questão da cultura, dessa cultura forte, e trazer das pessoas que vão aderir a ela. Uhum. Porque, mais uma vez, não há cultura certa nem cultura errada. Há cultura. Sim. O que tem que trazer é alinhar os iguais, né? Os que têm o mesmo objetivo. Tu tem uma empresa que a cultura ela é competitiva pelo ramo que ela atua, você mencionou, empresas que têm uma atuação comercial muito, muito forte, né? Sim. Então, eu preciso trazer alguém também que seja, que tenha esse aguerrimento, que tenha que não tenha aversão a competir, que goste, né? Sim. Que tenha gosto pela Sim. competição. Então, isso é muito legal. Isso é um trabalho, né, que as pessoas de RH que nos ouvem e que vão nos ouvir sabem, é o desafio diário, né? Fazer com que coloquem à disposição dos gestores as pessoas mais adequadas ao perfil e à cultura da empresa. Sim, exato. É o desafio diário, né? Infelizmente ou felizmente para quem atua na área, né? Porque senão E a gente tem, Everaldo, só complementando, nós estamos falando aqui com empresários e gestores, né, de micro e de pequenas e médias empresas. Isso. E eu ouço muito eles falarem o seguinte: não, eu não vou pensar na cultura agora, porque isso é uma coisa para empresa grande, porque eu não tenho tempo para ver isso agora, né? Ou então assim, aqui a minha empresa é pequena, todo mundo se dá bem, né? E tudo mais. Muitas vezes o empresário ele tem essa visão. Só que as coisas não estão tudo bem, né? Ele pensa assim, porque eu sou uma empresa pequena, tenho poucas pessoas, eu tenho um relacionamento aqui com todo mundo, tudo flui, tudo funciona. E tem empresas que funcionam mesmo, mas em muitas delas não funciona. Por quê? A gente acha, quando a gente vai, começa uma empresa, começou sozinho ali, né? Daí você vai trazendo uma pessoa, 2, 3, daqui a pouco tem 10, 5, 10...
a forma de se relacionar com essas pessoas vai mudando. Quando a gente está muito próximo das pessoas, é mais fácil você sentir, você sabe, você conhece a vida da pessoa, você está muito próximo, você conhece o marido, a esposa, o filho, sabe muito da vida daquela pessoa. Mas à medida que a empresa vai crescendo, você automaticamente não vai conseguir ter tanto esse relacionamento tão próximo com as pessoas. E aí, esse relacionamento, ele esfria um pouco e aí você precisa ter o quê? Ferramentas, né? E aí entra a cultura forte da empresa, que é você ter elementos e pontos de encontro com essas pessoas para que você consiga manter esse relacionamento, né? Então, a gente precisa sempre pensar que, assim, a cultura, como você disse no início, ela existe, querendo você ou não, né? Uma vez que você abriu a empresa e você começou a funcionar, já está caracterizado ali os teus valores estão ali, as crenças, a forma com que você atua, né? A forma com que você fala com as pessoas. Então, quando a gente fala sobre a cultura, não adianta só a gente fazer um planejamento, escrever, colocar na parede, porque a cultura ela é como criar um filho. Você pode falar tudo para ele, como que ele deve fazer. Ele vai fazer aquilo que ele vê. E as pessoas numa empresa são assim também, né? A dinâmica, ela acontece não pelo que você fala, acontece pelo seu comportamento e da forma com que as pessoas se relacionam. Então, eu tenho, por exemplo, uma situação em que um gestor está conversando com um cliente. E ele atendeu o cliente, tinha um problema ali envolvido e ele foi extremamente grosseiro com o cliente. Uhum. A mensagem que ele está passando para a equipe dele é que aqui nós podemos ser grosseiros com o cliente se houver um problema, né? São sutilezas. Quando a gente fala de cultura, são coisas muito sutis que estão empregadas a máxima, ali. O exemplo arrasta. Sim, exato. Então, não adianta o gestor, o líder dizer faça isso, faça aquilo, se ele, quando vai agir, ele age no sentido oposto. Uhum. Né? Então, mais do que palavras, quem a gente aprende com os exemplos. Sim, então, sempre. Se tu vê um gestor que ele é cortês, que ele é educado com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, não tem como, né, as pessoas que estão orbitando ali naquele ambiente agirem de forma diferente. E até porque se agirem alguém em nome da cultura que já está fortalecida, vai dizer assim, colega, vem cá, não dá para a gente ser assim com os nossos clientes. Sim. Porque aqui, mais do que nunca, o cliente tem razão. E mesmo os fornecedores, a gente depende dos fornecedores, que basta a gente perder um fornecedor que a gente perde vendas. Porque se ele não entregar determinado produto, a gente também não tem o produto para vender ou a matéria-prima para fazer o nosso produto. Então, tudo... É igual, tu falou no episódio passado, missão, visão e valores. Pendurou, não é uma placa na parede que define qual é a tua missão, qual é a tua visão e principalmente quais são os teus valores. Cultura é a mesma coisa, ela não precisa estar escrita em nenhum lugar, basta que ela seja exercida. Exato. Eu ia até trazer um ponto aqui, Simone, que seria por que isso importa para as PMEs. Eu até me parece que tu já deu uma pincelada nisso. Mas vou te provocar para se ainda tiver algo para dizer nesse sentido. Por que isso importa para as pequenas e médias empresas? Ela importa porque, à medida que eu tenho essa consciência sobre como que funciona a cultura, por exemplo, eu vou conseguir atrair pessoas mais alinhadas com elas, eu vou conseguir manter essas pessoas por mais tempo na empresa. Então, a gente falou sobre a questão do turnover, né, de ter muita troca de funcionário, porque as pessoas, Everaldo, elas querem trabalhar numa empresa onde elas se sentem bem. Então, e esse se sentir bem é diferente para cada um, mas quando eu consigo trazer essas pessoas de forma alinhada, eu consigo fazer com que elas trabalhem melhor, trabalhem mais, tragam mais resultado, né? Tragam menos problemas para a empresa, então eu tenho menos conflitos com a equipe, eu tenho menos erros, eu tenho menos entregas fora do prazo, porque tudo isso é consequência de um desalinhamento da cultura. De novo, né, a gente pode fazer várias ações, implantar várias ferramentas, controles. Você pode fazer tudo que tiver de mais sublime na gestão. Se as pessoas que estão ali, elas estiverem desalinhadas com a cultura, assim, pouca coisa disso vai funcionar bem. E acho que tem até uma questão do adoecimento, né? A gente fala tanto em... Sim. A gente tem, muito se fala hoje em cultura tóxica, né? E tudo mais. Então, assim, além desses pontos, né, de cuidado com as pessoas, tem uma coisa também que a gente fala muito nesse contexto, que é a marca empregadora. Então, assim, se eu quero ser uma empresa
E isso vale para a empresa muito pequena até aquela empresa enorme. Se eu quero ter boas pessoas, eu preciso ter um ambiente que atraia essas pessoas, porque pessoas boas, elas querem trabalhar em lugares bons. Exatamente. Né? Ponto, é assim, é regra. Então, quando eu trabalho a marca empregadora, que é o quê? É fazer com que eu tenha uma empresa tão legal de se trabalhar que as pessoas queiram vir trabalhar comigo. E isso acontece, o contrário também, que é algo que dificulta muito para as empresas a parte de contratação e de retenção de pessoas, que é quando a empresa tem uma visão muito negativa no mercado. Eu já atendi um cliente que a pessoa do RH me falou, Simone, aqui a gente tem uma dificuldade enorme de contratar pessoas, porque quando eu faço a entrevista, elas já me falam, eu já ouvi falar dessa empresa e eu já ouvi dizer que aqui acontece XYZ, coisas negativas, entende? Então, as pessoas, muitas vezes, elas nem se interessam em fazer entrevista, por mais que o cargo seja bom, a remuneração, os benefícios, mas porque ela sabe que lá não é um ambiente bom. Então, a gente tem esses dois polos e isso quem dita é a cultura. De novo, né? É sempre a cultura que está falando sobre isso. Tu faz eu lembrar de alguns selos, né? Por exemplo, a GPTW, né? GPTW é um selo que as empresas perseguem porque ela vem como uma exposição positiva Exato. das práticas que a empresa tem, que em última análise tem relação direta com o clima da empresa. Fortalece, na verdade, a marca empregadora, A marca empregadora. Sim, a gente já teve o selo lá na empresa durante um tempo e o bom desse tipo de iniciativa, de você ter, é porque você vai permear várias áreas da empresa, né? E você vai olhar para vários pontos que dizem respeito à cultura, ao funcionamento e ao clima. Então, você tem a oportunidade de mapear, digamos assim, né, dentro das práticas que eles trazem já de uma forma muito pronta, você vai mapeando e você vai olhando para aquilo que talvez você nunca olhou, né? E aí você vai melhorando, a cada ano melhorando. Eu já participei de implantação do selo, né, da adequação. Na verdade, é um processo de adequação para te receber a certificação. Isso. E exatamente isso que acontece. Tu faz um mergulho dentro dos teus processos e muitas vezes tu vê assim, feridas abertas que tu diz, meu Deus do céu, como isso pode? Sim. E tu tem que correr para corrigir aquilo ali. Às vezes, não é certeza que na primeira tentativa tu vai conseguir. E mesmo que tu consiga na primeira ou que tu consiga na segunda tentativa, tão mais difícil de tu obter a primeira vez é manter. Sim. Porque, de novo, falando vamos aqui fazer, não estamos ganhando, GPTW, não estamos ganhando nada. O selo, ele é uma obrigação, porque à medida que tu perder, tu ficou com 2, 3 anos, 5 anos com o selo. Daí, quando tu perde, o mercado diz assim, não é mais... O que aconteceu? O que aconteceu? E aí, essa marca empregadora começa... E a gente podia falar, acho que, não sei se ainda existe, Glassdoor e outros sites aí que eles trazem, né, a reputação da empresa como empregador. Sim. E há colaboradores que deixam de concorrer a uma vaga quando consultam lá o Glassdoor. Sim. Seguindo aqui, tentando a gente otimizar o nosso tempo aí, como a gente combinou, né? Tu poderia falar para nós aí sinais de alerta, né? Que o empresário, o gestor de pequena e média empresa, ele tem que estar atento para os sinais que ele deveria observar para saber se essa cultura ou esse clima está de alguma forma afetado negativamente? Sim, já falamos alguns aqui, mas vou citar alguns outros também. Então, por exemplo, funcionários que trabalham, que não participam, por exemplo, não têm fala, não têm voz ativa em reuniões, não participam, não se interessam pelas construções que a empresa faz. A gente tem os funcionários, a gente fala muito hoje sobre produtividade e engajamento, então tem aquelas pessoas que elas não se engajam com o propósito da empresa, elas estão ali elas chegam, sentam, trabalham e depois vão embora sem uma motivação, é uma troca ali puramente de trabalho por uma remuneração, né? Então não existe esse envolvimento com a empresa. Então a gente tem vários sinais, inclusive o silêncio ele é um sinal muito forte, né? Porque
Quando eu tenho uma equipe em que eu não opino, eu não trago sugestões, eu não participo das reuniões, eu não me envolvo com isso, isso é um sinal latente de que alguma coisa está errada ali, Everaldo, porque talvez a cultura daquela empresa é que, assim, se eu mostro um erro que eu cometi, eu vou ser punida. Então, eu vou varrer o erro para baixo do tapete, entende? A gente vê muito isso. O medo de se expor nessas situações faz com que a pessoa ela vai tentar encobrir o erro. E daí, às vezes, quando o erro aparece, é o avião que está caindo e a casa pegando fogo, você já não tem mais nada que fazer. Muita margem para resolver, né? Então, essa questão, por exemplo, de erros é uma coisa que a gente encontra muito. Então, assim, se na minha cultura eu tenho... se eu implantei na minha cultura alguns valores e esses valores, eles precisam ser traduzidos de uma forma prática. Não adianta eu dizer para você assim, Everaldo, aqui na nossa empresa, um dos nossos valores é a responsabilidade, tá ok? Tá, mas o que é responsabilidade? Para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, eu preciso traduzir para você a responsabilidade. Olha, Everaldo, responsabilidade para nós aqui significa fazer as coisas bem feitas, não encobrir erros e ser proativo na solução dos problemas. Isso, para nós, é responsabilidade. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, quando eu faço essa tradução, eu estou entregando mais mastigado para o funcionário para dizer o seguinte, olha, aqui na nossa empresa, nós somos abertos ao erro. Né? Se você cometer um erro, se você perceber um erro, você traz que nós vamos encontrar uma solução. O erro é uma oportunidade de melhoria. Só que o que a gente encontra na prática é que, assim, muitas pessoas elas querem achar um culpado e não uma solução, né? E aí as pessoas elas vão se encolhendo, e isso faz com que elas fiquem em silêncio, né? E aí elas vão omitir o erro, elas vão esconder, elas não vão participar trazendo ideias porque elas já perceberam que ali elas não são ouvidas, né? Então, isso tudo, você vê que a gente está falando aqui de sutilezas, mas são coisas que acontecem no dia a dia. E isso tudo nos mostra qual é o tipo de cultura que está aqui. É uma cultura fraca ou uma cultura forte? Porque uma cultura onde você acolhe o erro e você aprende com ele, você vai fazer com que a pessoa... você vai tomar ações para que ela não erre mais, isso demonstra uma cultura forte. E esse erro, assim, só complementando, ele é um indicador de melhoria, né? Sim. Olha só uma coisa tão elementar... Isso não estava manualizado, não estava no nosso manual de integração. Enfim, vamos falar mais sobre. E não punir. Porque a pessoa, ninguém sai de casa com disposição e vontade. Hoje eu vou lá na empresa porque eu vou errar. Sim. Né? A regra é a pessoa vai lá para fazer o seu melhor. Né? Tem exceções? Tem, mas não é o caso. Nós estamos falando daquilo que se espera, do que a gente espera dos colaboradores que atuam numa empresa e os colaboradores também esperam contrapartidas da empresa. Sim, é um ganha-ganha. É uma via de mão dupla, de mão dupla, exatamente. Simone, se existem os alertas, né, no nosso roteiro aqui, né, o item que vem a seguir é como fortalecer a cultura organizacional na prática. Então, acendeu o alerta, tá, beleza, mas e agora? O que faz? Como fortalecer essa cultura? Vou tentar trazer um passo a passo aqui, né, para que seja algo aplicável. Então, como a gente já falou, cultura é top-down, né, começa de cima para baixo. Isso. Quem dá o tom é o empresário, né, é o dono da empresa. Então, o primeiro passo é o seguinte, o dono da empresa precisa fazer uma reflexão pessoal. Quais são os meus valores? O que eu gostaria que acontecesse aqui na minha empresa e o que eu gostaria que não acontecesse? Disso que eu já vi, do que eu já percebi aqui, o que é aceitável, o que não é aceitável. Quando eu defino valores, e eu tenho esses valores muito fortes, e isso acontece na nossa vida pessoal também, se qualquer problema que acontecer, se deu tudo errado, eu não sei como agir, para onde que eu vou? Eu vou para os valores. Então, imagina que assim, um empreendedor, para que ele cresça a empresa, ele precisa se desvincular cada vez mais ali do operacional e ele precisa ser uma pessoa que não é necessário estar presente o tempo todo, né? Ele precisa fazer com que a equipe dele seja mais autônoma. Quando a equipe está no nível de autonomia, o que acontece? Ela vai precisar tomar decisões e ela não vai poder perguntar para o dono da empresa muitas vezes o que eu faço agora. Ela vai
tomar decisões difíceis. Quando ela toma decisões difíceis, ela vai tomar baseado na cultura e nos valores. Eu sei que aqui na empresa onde a Simone lidera, os valores dela são esses, os valores da empresa são esses, e como que ela agiria? Bom, ela iria por esse caminho. Então, eu já tenho um norte que ele é muito, muito mais eficiente do que a gente tomar decisões de forma aleatória. Então, deu tudo errado, estou perdida, não sei o que fazer, eu recorro aos valores. Então, é por ali que a gente anda, né? Então, o dono da empresa, o empresário, ele precisa fazer isso, essa reflexão. O que que eu quero, o que que eu não quero, o que que é negociável, o que que não é, definir os valores e colocou isso de uma forma explícita, né? É uma questão primeiro com ele. Depois, eu vou formalizar isso. Então, eu vou selecionar lá 3 ou 5 valores. Eu também não gosto da ideia de ter muitos valores, porque isso só confunde mais as pessoas. Então, define, formaliza. Olha, os nossos valores são esses, 3 ou 5, e compartilha isso com as pessoas. Traduz esses valores. Então, o primeiro passo é uma reflexão do empresário. O segundo é definir os valores. O terceiro é você traduzir esses valores em algo prático, como eu dei o exemplo da responsabilidade. Responsabilidade para nós significa isso. Comprometimento, o que que é? Comprometimento é fazer bem feito na primeira vez. Né? Pode ser uma definição. Legal. Já vi isso numa empresa. Então, para eles, comprometimento era isso. Então, eu traduzi isso de uma forma que qualquer pessoa entenda e ela sabe como agir quando ela precisar usar aquele valor, né? Depois, eu preciso, como um quarto passo, eu preciso monitorar isso, né? Que daí entra a questão do clima também. Então, eu preciso constantemente fazer com que eu tenha elementos para saber se aquilo ali está funcionando na prática, né? E aí a gente tem ferramentas, pesquisa de clima, que é a mais comum, né? Conversas com as pessoas, feedback, reunião 1 a 1 com as pessoas. Tudo isso é insumo para que a gente perceba como que as pessoas estão agindo. E depois, um quinto passo é você constantemente falar e falar de novo, e de novo, e de novo, porque em toda oportunidade que a gente tem, a gente precisa trazer para a mesa a nossa cultura. Fortalecer a cultura, né? O último passo. E isso é sempre, porque uma vez que eu falo um conceito para alguém, daqui a 2, 3 meses a pessoa já esqueceu. Então, cada vez que eu tenho uma oportunidade, eu preciso trazer isso para a mesa. Eu estou sempre fortalecendo a cultura com estímulos diferentes, mas isso é um organismo vivo dentro da empresa. A cultura, ela é viva. Então, eu preciso sempre ficar trabalhando isso. Um exercício constante. Exato. Né? Para não deixar até morrer. Até porque as pessoas também... não é desejável, muito embora o tal do turnover não é... Sim. Mas as pessoas trocam, saem de setor, ou saem da empresa, outros chegam, então tu precisa estar renovando isso. E tem o Peter Drucker fala uma frase que ela é muito conhecida no meio, assim, eu lembro que quando eu fiz a administração a gente viu isso, e ela virou um livro, inclusive, né? É o título de um livro que é A Cultura Come a Estratégia no Café da Manhã. Café da manhã. Por quê? Porque nenhuma estratégia que você crie com base numa cultura fraca e com pessoas desalinhadas àquela cultura vai funcionar, né? Exatamente. A gente já falou sobre isso. Então, a estratégia é isso, né? Não precisa ser algo grande, mas as iniciativas que você vai fazendo ali de gestão, elas vão ser engolidas porque as pessoas elas vão passar por cima daquilo, elas vão fazer corpo mole, elas não vão se engajar com aquele propósito que a empresa tem, daí não cumpre meta, falta, né? Tem uma série de questões ali envolvidas que os empresários reclamam muito, mas quando você vai ver, a cultura não está sendo fomentada ali, né? Então, isso é só um reflexo, na verdade. E muitas das vezes, quando vem essa percepção, muito estrago, muito prejuízo Sim, com certeza. Já aconteceu. Simone, para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento, para a gente deixar esse assunto mais do que nunca encaixado aí no ESG, qual é a conexão, né? Rapidamente, uma mensagem muito, muito rápida sobre a conexão disso que nós falamos com o ESG. Uhum. Então, quando a gente pensa no ESG, então a gente está falando ali do S, né, que é o relacionamento com as pessoas, e do G, que é de gestão. A conexão é aquilo que a gente já falou um pouco, né? Se eu tenho uma cultura que eu criei, que é uma cultura forte, todas as minhas iniciativas, seja na parte de liderança e gestão de pessoas, ou seja, na parte de gestão, elas vão ser mais bem-sucedidas do que se eu não olhei para isso aqui antes, né? Então, a cultura e o clima, elas vão formar justamente essa base do S e do G, que é o fortalecimento da liderança e da gestão. Porque, falamos isso num episódio anterior, né? O ESG não é...
acho que ninguém... nosso trabalho aqui é desmistificar isso. Ele está dentro das empresas. Só às vezes não está com aquele carimbo ESG. Sim. Então, tudo que se faz na questão, em boas práticas, que tem uma conotação ambiental, tem uma conotação com as pessoas, ou com a sociedade, ou com a governança, é o exercício do ESG. O que as empresas precisam é, cada vez, tornar esse exercício uma prática constante, vigente dentro da empresa, e ganhar no sentido de fazer isso ser um valor. A prática do ESG, as práticas de ESG, ser um valor da empresa. Porque o mercado consumidor, já dissemos aqui, ele vai olhar cada vez mais as empresas que têm esse... Se o empregado olha para a empresa, se o futuro empregado olha para a empresa, aqui eu não vou trabalhar. Em última análise, é um exercício de ESG. Ele está olhando assim, não, essa empresa eu não quero, este produto eu não compro, porque ele não é ambientalmente ou socialmente responsável. Sim, exato. Né? Então, tudo, por incrível que pareça, tem essa conexão com o ESG. Simone, eu queria aproveitar para te agradecer mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade, reiterar o meu convite para que tu continue nos brindando com o teu conhecimento, porque eu acho tu é uma profissional, para mim, espetacular, porque tu tem a teoria e a prática muito bem resolvidas, né? Então, tu estudou e praticou. Isso para mim, é o melhor dos mundos, né? Sabe como fazer e vai lá e faz também. Sabe como fazer e sabe ensinar como fazer. Isso te torna uma profissional bastante diferenciada. E por isso que tu está aqui, porque a gente quer se cercar dos melhores, né? E você é uma das melhores. O que a gente pode dar de pitaco, como é que é, de pista para o próximo episódio, nosso episódio 3, com a Simone Risotto? Então, antes de a gente falar sobre o episódio 3, eu quero só dar uma dica de um livro para quem gosta de leitura. Boa, tínhamos combinado então, eu queria trazer, mas não trouxe porque questões de logística, mas tem um livro que eu acho que ele é um livro muito bom e que ele ilustra muito essa questão da cultura e principalmente das disfunções das empresas. Então, assim, o livro chama Os 5 Desafios das Equipes. O Patrick Lencioni, que escreveu o livro, ele pegou 5 problemas, 5 grandes desafios que tem na empresa. Então, ele fala sobre o medo da exposição, conflitos, são 5. E ele criou uma fábula. O livro todo é escrito em cima de uma fábula e dentro dessa fábula ele trouxe esses 5 desafios e ele fala sobre como que isso é orquestrado dentro da empresa, como que você resolve, como que acontece. Então, quero deixar como dica aqui para quem gosta de leitura, esse livro é fantástico. E todo mundo que leu esse livro já falou, aqui na minha empresa aconteceu o 2, o 3 e o 4, aqui na minha o 3 e o 5. É muito interessante porque é muito prático. Então, para quem gosta, né, de leitura, fica essa dica. E aí, respondendo, né, a sua provocação do próximo episódio, nós vamos falar sobre contratação e retenção de pessoas, que é um desafio enorme para as empresas, né? Contratar bem e manter essas pessoas boas. Tem certeza que vai ser só o próximo episódio? A gente pode fazer uns 10 sobre isso. Dá com bastante conteúdo, mas vamos inserir aí no próximo episódio. Então, Simone, muito obrigado mais uma vez. A sua participação aqui só abrilhanta esse podcast. Agradecemos mais uma vez ao Instituto Bertol, aos nossos patrocinadores e apoiadores, a Bertol Advogados e a Russell Bedford. Convido vocês a curtirem e divulgarem esse podcast. Sigam-nos recomendo, peço que sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e visitem o nosso site, bertol.com.br. Até o próximo episódio. Foi um prazer ter falado contigo e levado mais conhecimento ao meio das PMEs. Muito obrigado e até o próximo. Até. Tchau, tchau.